Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de domingo é O Sábado do Senhor. É interessante porque o capítulo 35 do livro de Êxodo, ele começa falando sobre a importância do sábado e relembrando o que o povo deveria fazer decorrente a mesmo um trabalho sagrado. Ou seja, o santuário que era para ser construído ali pelos israelitas, isso não deveria servir de desculpa para que, embora eles pensassem, estou fazendo um trabalho sagrado, logo eu posso também trabalhar no sábado. Não. Deus deixou aqui muito claro que no sábado não deveria fazer nenhum tipo de atividade, mesmo que fosse algo sagrado até então. O sábado tinha um propósito diferenciado, isso aqui me chama a atenção. Se você for observar, o santuário era para ter sido feito muito antes, porque a proclamação dela está em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. Então Deus queria que o santuário fosse feito naquele momento. Só que entre o capítulo 25 e o 35, nós temos o capítulo 32. E lá acontece uma apostasia do povo. E aquela apostasia também causou, de certa forma, um atraso para com que Deus pudesse concluir aquilo que ele tinha mandado fazer, aquilo que deveria ser feito. Então, quando o capítulo 35 ele se inicia com esse propósito, para com que o sábado fosse guardado, lembrando que o sábado já existia antes da criação, perdão, no período da criação, porque o próprio livro de Êxodo, nós encontramos ali a expressão de lei, Êxodo 16, quando o maná é derramado, e no sexto dia colherão em dobro, para saber se anda em minha lei ou não. Qual era a lei? A lei oral que Deus tinha instruído o povo de Israel a guardar, o que na verdade deveria levar com grande consideração e seriedade, coisa que não aconteceu quando eles se voltaram para os deuses ou para o Deus que eles criaram. Eu acho interessante porque duas obras do Espírito de Profecia, o Patriarcas e Profetas, aqui na página 202 e o Grande Conflito, página 438. Ambos falam sobre a inimizade de Satanás contra a lei. E lá diz assim: se o sábado fosse guardado como deveria ter sido guardado, não haveria apostasia, não haveria um incrédulo, não haveria um ateu, porque o sábado nos leva para a criação. E ao levar-nos para a criação, ele demonstra a nossa dependência. Deus criou o homem no sexto dia e no sétimo dia ele descansou. Então o sábado veio para com que o homem se deleitasse nela, na obra que Deus tinha feito, lembrando que aquilo fazia parte da criação de Deus. E quando você vai para Deuteronômio capítulo 5, verso 15, ele fala assim: porque o Senhor teu Deus te libertou do Egito. Então, lembra-te para guardar o sábado. Então, o sábado tem aplicação de criação, Gênesis capítulo 2, e redenção, libertação, Deuteronômio capítulo 5. Diante dessas duas expressões, nós encontramos o relacionamento de Deus que ele tem com o seu povo através do sábado, e exclusivamente também no tabernáculo. Ou seja, o sábado é um relacionamento de Deus no tempo. O sábado é separado no tempo para um relacionamento mais estreito com Deus. E o sábado também, e o santuário, nos traz instrução, ou seja, a instrução de Deus para com o santuário é para que houvesse um relacionamento no espaço. No espaço que nós falamos é a geografia. Então, o tempo envolve o sábado, o espaço envolve o tabernáculo. Ambos propositalmente feitos por Deus, criados por Deus, para um relacionamento mais íntimo. Esse é, de fato, o que nós devemos chegar à conclusão. Deus sempre quer ter relacionamento. Deus, na verdade, queria que o santuário fosse feito lá em Êxodo capítulo 25, coisa que infelizmente não aconteceu. Mas uma vez que Moisés intercede pelo povo, Deus o perdoa e eles são bem recebidos e aceitos, Deus agora refaz a sua aliança com ele e renova as instruções que ele tinha feito com o seu povo. E agora Deus então se relaciona com ele. Quando você vai para o verso 5 do capítulo 35, você vê agora Deus ali pedindo para Moisés para pedir os utensílios de ouro, os objetos para com que o santuário fosse feito. Mas lembre-se, ele primeiro pede para com que o povo leve em consideração o sábado do Senhor. E mesmo no ofício sagrado, aquilo não deveria ser realizado. Vocês lembram de quando as mulheres estavam ali para perfumar o corpo de Jesus e envolvê-los em faixa? O texto sagrado fala assim: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Aquelas mulheres, elas tinham em seu coração a essência da guarda do sábado. Elas sabiam
que mesmo que fosse fazer um ofício sagrado, que era para envolver o corpo de Cristo e perfumá-lo, ainda assim elas tinham uma consideração para com que aquele dia, mesmo um rito daquela forma, não fosse realizado, porque eles tinham, sabendo que esse dia é um dia de relacionamento. Eu posso fazer o trabalho para Deus, mas não fazer o trabalho por Deus. Isso é algo que deve ser levado em muita consideração. Os trabalhos que devem ser realizados no sábado são todos aqueles que envolvem relacionamento. Se você vai ajudar alguém, um próximo, sem desejo de interesse remunerado, interesse financeiro, você está mostrando que está confirmando na sua vida a guarda do sábado, que tem a ver com relacionamento. Então, o sábado e o tabernáculo, dois pontos cruciais para Deus se relacionar, quer seja no tempo, o sábado, quer seja no espaço geográfico, o tabernáculo. E que esses dois pontos nos leve a um relacionamento mais íntimo com Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e pela lição que estudamos hoje. Que o Senhor nos auxilie para que possamos levar com propriedade a guarda do Senhor, a guarda do Teu dia e a presença nossa em Tua casa, o santuário daqui dessa terra, que é a igreja da qual fazemos parte. Ajuda-nos, ó Pai, a podermos levar com propriedade esse ponto e assim nos alimentarmos das delícias da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo estudo para você e até o próximo momento, até o próximo estudo. Até amanhã, se Deus quiser. Até logo.